O Ubi é a reencarnação do Majin Buu malvado. Como todos já sabem, o Majin Buu, lá em Dragon Ball Z, ele foi separado em duas partes. A parte boa, que é o Buu que nós conhecemos em Dragon Ball Super, e a parte maligna, que era originalmente cinza e magrela, passou por várias e várias transformações. A primeira dela se passou quando ele venceu o Majin Buu gordo e o absorveu. Mais pra frente na história, o Super Buu acabaria absorvendo o Gotenks, o Gohan e o Piccolo. Porém, lá pro final da saga, o Buu nos mostrou o que era sua forma final e a sua forma original, que mais parecia com uma criança, e foi chamada de Kid Buu. Após Kid Buu ser derrotado pelo Goku, Goku pediu para que ele fosse reencarnado, mas dessa vez como uma pessoa boa. E isso deu muito certo. O Kid Buu de fato reencarnou, e como uma pessoa humana, ele reencarnou como Ubi. A primeira aparição de Ubi na série Dragon Ball foi no final de Dragon Ball Z, quando tivemos um time skip de alguns anos, onde Goku e seus amigos já estavam mais velhos. Iria ter um torneio, e Goku sabia que Ubi iria participar, então ele queria testar por ele mesmo a força do garoto. No torneio de artes marciais, o Goku viu o real poder de Ubi e viu que o garoto tinha muito futuro e que de fato era a reencarnação do Kid Buu. Então ele decidiu treiná-lo, e é aí que finaliza Dragon Ball Z. Porém, em Dragon Ball Super, nós tivemos um pequeno retcon e o final da série foi mudado. Agora a série continua após os acontecimentos da saga Buu. Durante o anime de Dragon Ball Super, o Ubi não aparece nenhuma vez, porém ele foi citado algumas vezes na obra. Ele foi citado pela primeira vez pelo Dendê. O Dendê diz que em uma ilha existia uma tribo onde tinha um menino que lutava muito bem. Não só isso, como aquele garoto também era a reencarnação do Majin Buu maligno. Ele também foi citado algumas outras vezes. Porém no anime, o Ubi só teve citações, ele não teve nenhuma aparição. Porém no mangá, o Ubi já teve algumas aparições. E não pensem que ele teve uma participação insignificante que não teve relevância alguma. Muito pelo contrário, o Ubi foi extremamente importante em uma saga. E não só isso, o Ubi também mostrou que é dono de um poder absurdo. Após o torneio do poder e o filme do Broly, no mangá nós temos a saga Moro. Pra quem não sabe, é na saga Moro que o Goku finalmente consegue dominar o instinto superior. Após Goku dominar o instinto superior completo, Goku estava dando uma grande surra no Moro. Porém o Moro lembra que havia copiado os poderes de Meros, e ele lembra que como o Meros era um anjo, ele usava a mesma técnica que o Goku, que no caso era o instinto superior. Após Moro recuperar o seu braço e conectá-lo ao seu corpo, ele consegue utilizar o instinto superior. O Moro até conseguiu equilibrar a luta com o Goku, porém de acordo com o tempo foi passando, o corpo dele foi sentindo o impacto de usar o instinto superior. O instinto superior não é uma técnica que você consiga copiar. Se você utilizar essa técnica sem nenhum preparo, o seu corpo entra em colapso. E foi isso que aconteceu com o Moro. Porém, para ele não explodir, ele se juntou à Terra. Na tradução para português, o Whis diz que se aquele aglomerado de energia do Moro se explodisse, toda a galáxia desapareceria. Porém, em japonês, a fala do Whis era de que se o Moro explodisse, todas as galáxias do universo seriam destruídas. Agora você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com o Ubi. Porém, a gente já chega lá. O Moro tem a capacidade de absorver a energia dos seres vivos. Quando o Moro se tornou um só com o planeta, ficou ainda mais fácil para absorver a energia do Goku. Após Moro absorver a energia do Goku, Goku estava incapaz de utilizar o instinto superior. O Vegeta havia aprendido uma técnica em Yardrati que se chamava separação forçada do espírito. Nessa técnica, o Vegeta conseguia separar fusões e conseguia tirar os poderes que o Moro havia roubado. Então o Piccolo tem uma ideia. Ele pergunta para o Vegeta se o Vegeta conseguiria reunir a energia de todos que estavam ali para mandá-la para o Goku, para que assim o Goku conseguisse utilizar o instinto superior e derrotasse o Moro. O Vegeta consegue reunir a energia de todo mundo, até mesmo a de Goten e Trunks, que estavam na Ilha do 17. Após o Vegeta enviar toda aquela energia para o Goku apenas conseguiu utilizar a forma de Super Saiyajin Blue, o que nem de longe era o suficiente para derrotar o Moro, que estava com um poder absurdo. A energia daquele tanto de gente não foi capaz de fazer o Goku voltar ao estado de instinto superior. Para usar o Migate era necessário uma grande quantidade de Ki divino, e nenhum daqueles poderia fornecer isso.
quando todo mundo já havia perdido a esperança e aceitado o destino, aparece uma esfera de energia gigantesca, que mais parecia com uma Genkidama. Então Goku diz que estava sentindo um Ki divino vindo daquela esfera de energia. O poder era tão grande que até o Vegeta ficou assustado. Ele questiona de quem era toda aquela energia. Então o mangá passa por uma ilha distante. Naquela ilha estava o Supremo Senhor Kaiô que o Buu tinha absorvido, e lá também estava Ubi. Aquela energia gigantesca era do Ubi. Aquela esfera gigantesca de Ki divino era de um único indivíduo, e era de uma única criança. Era do Ubi, a reencarnação do Buu maligno. Para quem não entendeu como o Ubi tinha acesso ao Ki divino, como eu havia dito, o Majin Buu havia se separado em duas partes, a parte boa e a parte maligna. Há muito tempo atrás, o Buu tinha absorvido o Dai Kaioshin. Ao se separar em duas partes, o Majin Buu maligno ficou com a parte que tinha o Ki divino do Dai Kaioshin. E como o Ubi é a reencarnação do Buu maligno, ele também tinha o Ki divino. O Vegeta então reúne aquela esfera de energia gigantesca e manda ela direto para o Goku, assim como uma Genkidama. Aquela esfera de energia era tão imensa que era capaz de vê-la até fora do planeta Terra. Após todo aquele clarão sumir, vemos que Goku tinha sido capaz de voltar ao instinto superior. Não só isso, como aquela energia era tão grande que ele conseguiu até mesmo utilizar um Megazord de Ki. Então Goku utiliza o Megazord de Ki para segurar o Moro, enquanto ele destruía o cristal que estava na cabeça do Moro, assim dando um fim ao Moro e finalmente o derrotando. O Ubi não só teve uma participação extremamente impressionante, como o Goku também só conseguiu vencer o Moro por causa dele. Rapaziada, o poder do Ubi é tão absurdo que ele sozinho foi capaz de mandar energia suficiente para o Goku voltar à forma de instinto superior. Não só isso, como ele também foi até capaz de criar um Megazord. Tudo isso sendo apenas uma criança, sem treinamento nenhum e sem nenhum conhecimento de como utilizar o seu poder ou de como aumentá-lo. Eu me pergunto, o quão absurdo esse garoto vai ficar quando ter acesso ao mínimo de treinamento. Já é confirmado que o final de Dragon Ball Z será canon em Dragon Ball Super. Então no futuro, o Goku irá treinar o Ubi assim como ele treinou lá no final de Dragon Ball Z. Então rapaziada, eu não sei pra vocês, mas pra mim é mais do que óbvio que o Ubi de fato é o guerreiro que tem mais potencial em Dragon Ball Super. Na saga do sobrevivente, Granorá, o Peixe Oráculo fala que o guerreiro mais poderoso do universo irá surgir, e que esse guerreiro irá romper o equilíbrio que existe no universo 7. No final da saga, o Goku pergunta ao Whis se o guerreiro que o Peixe Oráculo estava falando era o Freeza, pois o Freeza tinha ficado absurdamente forte. Porém, o Whis disse que não sabe. Podia ser ele ou então podia ser outro. Quem sabe esse guerreiro que o Peixe Oráculo estava falando não seja o Ubi. Sabemos que Dragon Ball Super teve um time skip de 3 anos. O Ubi agora está mais velho. Quem sabe o quão forte ele ficou nesses 3 anos. Então rapaziada, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu e fui.